E se os dominadores estiverem te dominando? Hoje eu vou fazer você pensar, cara. Uma vez um certo homem disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Velho Testamento, que é colocado na Bíblia pra você e dizem ser sagrado, é a história dos vilões. É a história dos vilões, dos perseguidores. Isso não sou eu, tá? Eu tô falando. Paulo disse que perseguiram todos eles. Jesus falava que Jerusalém matava todos os profetas. Falava que eles derramavam sangue de todos os justos na face da terra. O que fizeram na sua cabeça foi o seguinte: imagina que você tá vendo um filme que tem um atirador do mal, que ele vai assim num prédio, aí tem uma multidão e ele fica lá atirando naquela multidão, mulher, criança. Aí quando eles pegam o atirador, eles falam: não, o atirador também é policial, somos todos amigos. O que fizeram foi isso. Eles tentaram, gente, ligar Jesus com a história deles, dizendo que lá tem profecia de Jesus, que não é pra Jesus, que é do filho do rei Acás. Ele será chamado de Emanuel. Jesus foi chamado de Emanuel, gente. Deus conosco? Não foi. Então eles falam que o Emanuel é Jesus, o filho do rei Acás é Jesus. Lá no início do mundo, Jesus estava lá, ó, em Gênesis. Mas não, peraí. Tá? Peraí. Quem é que contou essa história? No início era o verbo e o verbo era Deus. Parece que esse cara conhece mais do que o próprio Jesus, né? Não, porque ele já tá falando de Deus, como Deus era, como Deus foi criado. Ele sabe como Deus foi criado, como Deus passou a existir. Ele sabe mais do que Jesus. Aí você pode falar: não é apenas Moisés que disse isso lá em Gênesis, porque quem escreveu foi Moisés, tá? Gênesis. João também. Mas nós sabemos que João era analfabeto. Ele era um coitadinho. Que Paulo falou contra o que tentaram fazer nas costas dele. De colocar uma revelação chamada Apocalipse. Porque, gente, o livro de Apocalipse é dos vilões, tá? Quem vai descer do céu não vai ser Jesus, vai ser Jerusalém, que mata os profetas, a nova Jerusalém. Então, assim, é só você comparar. Você tem que conhecer a verdade para a verdade te libertar. Paulo, ele chama o livro de Apocalipse de anátema. Ele diz: ainda se um anjo descer do céu com revelação de evangelho que a gente não falou? Aí você pega lá o livro de Apocalipse, um anjo desceu e falou com o João. Olha a historinha fajuta que colocaram no rabo de João, gente. Coitado, João era analfabeto, tava preso na ilha de Patmos, não tinha dinheiro pra ter tinta, nem papel, nem caneta, não sabia escrever nem ler. Você não precisa de Gênesis nem Apocalipse pra saber o começo e o fim do mundo, porque você tá indo em livros que enganam você, seu otário. Vai em Jesus, porque Jesus... Sabe o que eles não gostam do que Jesus falou sobre? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. Ele é a verdade, já começa por aí. Quando Jesus ele fala do começo, fala lá que eles são filhos do capeta. O joio é quem fez o inimigo maligno, é quem fez o joio aí. O pai fala pros anjos. É por isso que eles não lêem Jesus, gente. Porque lá tá a história deles. A história dos filhos do inimigo, o joio. É por isso que eles não pegam Jesus falando do começo, nem Jesus falando do fim. Agora, vai lá em Gênesis. A serpente tá lá, falando pro Caim que ele não vai precisar trabalhar, vai ser um vagabundinho. E quem matar meu filho Caim vai ser amaldiçoado, hein? Deixa meu filho Caim viver. A serpente tá lá. Moisés, ele anda segurando a serpente. É o cajado dele que vira serpente. Moisés anda com a serpente pra cima e pra baixo. A serpente tá sempre lá. Aí vem nosso mestre e fala pra eles: raça de víboras serpentes. João Batista também chamou eles de serpente. Por que será? Por que será? Será que é porque eles gostam de serpente, eles gostam de ser o joio, gostam de ser filho do capeta, será? Gente, fé. Eles perguntam sempre isso pra você, né? Você não sabe nem o que é fé? Não, a gente sabe. A gente sabe que é crer. A gente sabe, mas a gente sabe também que é ser fiel. Então, pessoal, imagina que você tem uma esposa e tem outra mulher te olhando. Imagina que o nome dessa mulher é Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. Você tem que ficar na sua esposa, não é? Você não pode ir pros outros. Essa é a verdade. Porque pode a luz ter comunhão com as trevas, pode isso. Você pode ficar com um pé na maldade e um pé na luz para ir pro céu, gente? Você pode fazer isso? Mas por que vocês vão para Mateus, Paulo? Porque eles não falavam a coisa deles. Eles falavam o que eles ouviram do nosso mestre Jesus. Eles não falavam em nenhum momento de coisa deles, achismo deles. Essa é a minha explicação. Não, eles falavam que eles ouviram de Jesus. Mas tem uns aí que fazem o mal. Tentou colocar lá pra João, lá o livro de Apocalipse, lá aquela revelação lá, achismo de João, né? Tentaram empurrar essa daí, né? Só que não cola, tá? João era um cara maneiro,
Tava lá sofrendo, preso pelos perseguidores, os controladores, colocaram ele lá. Aí já que ele já tá preso, ferrado, vamos colocar nas costas dele aí, essa revelação aí, esse achismo. Jesus é a verdade. Ele fala pra você conhecer a verdade que ela vai libertar vocês. O caminho para ir pro céu é estreito. Por que é estreito, será? Para eles é muito difícil ficar em Jesus, gente. Por incrível que pareça. Assim, você tem uma criança na frente do gol do Maracanã, e tem uma bola. Se você falar para aquela criança de 5 anos de idade dar um chute, ela vai botar a bola para dentro do gol. Agora, eles acham difícil ficar só em Jesus. Hoje em dia os religiosos acham que Jesus, ele não falou nada. Quem falou foi Josué, Moisés, né? Jesus não falou nada, né? Não falou que a gente seria perseguido. Perseguiram a ele. Odiaram. Esse mundo odiou o filho e o pai. Odiaram o filho e o pai, gente. Jesus falou. E vão perseguir. Se perseguiram ele, vão perseguir nós também. Não, mas a gente vê o mundo inteiro amando ele aí. Pois é, né? Na cruz. Morto, né? Ele ressuscitou, né? Qual a imagem que eles preferiram colocar pra você? Ele morto. Eles não estão adorando. Estão comemorando. Os apóstolos, Jesus e todos os do evangelho diziam que eles tinham uma festa de comemoração, o povo do Velho Testamento, onde se o cara matasse 10, ele ia lá comemorar numa festa. Fazia orgias com mulheres, crianças. Era a festa da comemoração. Estas são as festas solenes deles. Festa de comemoração ao pecado. Aí eles falam sobre expiação, né? Ué, o Deus deles não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente, né? Precisa ir lá ver o que tá acontecendo, né? Espiar. Espiar é... Sabe quando você tá espiando uma mulher bonita? Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Você tá espiando. Espiando é ficar... Vou lá ver, observar, entendeu? Eles têm essas festas aí, onde eles faziam orgia, comemoravam todos os tipos de pecado deles, tá, pessoal? E é isso. O Deus deles fala, vocês podem pecar aí, que eu vou perdoar. Vocês nem têm pecado, não. Aí Jesus aí fala que se ele não viesse, aquele povo não ia ter pecado. Se eu não viesse, vocês não iam ter pecado, não, porque o seu Deus falou que vocês podiam pecar. Era só ir lá matar um animalzinho que tirava o pecado. Se eu não viesse, vocês não iam ter pecado, não. Mas agora que eu tô aqui, agora vocês têm pecado. Agora vocês têm pecado. Gente, você tem que entender até a história pra você falar alguma coisa. Vou dar um exemplo. O pobre comprava pombo e rolinha. Se ele fosse muito pobre, era rolinha. Sacrifica rolinha aí, porque eu não tenho nem dinheiro pra comprar um pombo. Agora, já quem tinha uma condição era um bezerro, entendeu? Sacrifica um bezerro aí. Aí Jesus, ele senta lá com os pecadores. Ele se faz amigo dos pecadores. Aquela gente provavelmente não tinha dinheiro pra ficar comprando nem rolinha, pessoal. Nem rolinha. Você acha que o pobre tem condição de ficar comprando rolinha pra ficar sacrificando toda vez que peca? Aquela gente que era dita pecadores, provavelmente não sacrificava pro demônio. Porque Paulo fala que quem sacrifica, sacrifica demônios. Aquela gente não tinha dinheiro, não tinha condição. Então aquela gente automaticamente estava fazendo a vontade do Pai.